A paz de Cristo, meus irmãos. Sou o pastor Marcelo Machado, da Paz Church Manaus, e vamos juntos nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano. Seja bem-vindo e obrigado por seguir esse projeto, esse desafio na Paz Church Manaus de ler a Bíblia em um ano. Para impulsionar nosso canal e levar a palavra de Deus a muitas pessoas, por favor, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e vem com a gente para mais uma reflexão da Bíblia em um ano. E não esqueça, ao final, deixe o seu comentário. Na reflexão de hoje, vamos começar pelo capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde temos a passagem da ascensão de Jesus e a escolha de Matias como o discípulo. A ascensão de Jesus, do capítulo 1, do verso 1 ao 11, Jesus aparece aos apóstolos após sua ressurreição. No verso 3 diz: se apresentou vivo, ressuscitado, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando sobre o reino de Deus. Jesus aparece vivo com provas incontestáveis e vai dando instruções para que os discípulos, naquele momento, aguardem em Jerusalém, porque existia ainda uma promessa do batismo do Espírito Santo. Precisamos estar atentos ao que Jesus fala a cada um de nós. Tem a hora de ir, mas tem a hora de aguardar para tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Em relação ao batismo do Espírito Santo, isso já aconteceu ali com os discípulos, aconteceu quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você se batizou, e em Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos que isso significa o empoderamento da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, então, é elevado aos céus diante dos olhos dos discípulos e fazendo uma reflexão em relação aos dias atuais. Assim como os discípulos testemunharam a ascensão de Jesus, os cristãos devem estar atentos. Os discípulos de Jesus precisam estar preparados e aguardando a sua segunda vinda. E como nós podemos fazer isso? O verso 14 nos instrui: perseverando em oração. A partir do verso 15 temos também a colocação de um outro discípulo no lugar de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Matias é eleito ali para completar o número de 12 apóstolos. Vemos que Deus continua a usar pessoas para poder cumprir os seus propósitos, para poder equipar a igreja, para poder edificar a igreja, colocando cada um de nós como pedras vivas nos locais corretos, mesmo em situações difíceis, de medo e de incertezas humanas. A certeza que nós podemos ter é uma certeza divina da salvação em Jesus Cristo, porque nós estamos esperando a sua volta e vamos permanecer firmes, orando, perseverando, levando a palavra de Deus para que muitas outras pessoas possam crer nesse Jesus que faz milagres. O segundo texto de hoje, nós queremos falar sobre Jó capítulo 9. Temos o reconhecimento de Jó que o homem não pode se justificar diante de Deus. Ele fica se questionando como alguém poderia ir contra a vontade de Deus, como alguém pode ficar tentando colocar Deus contra a parede, porque a grandeza e o poder de Deus, eles são infinitos, são grandiosos. E Jó descreve toda essa sabedoria e o poder que há em Deus. No verso 4 diz: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ou seja, ninguém pode resistir àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. No verso 5, vemos sobre um Deus que pode mover montanhas e controla os elementos naturais. Quando trazemos isso para os nossos dias, vemos uma ciência moderna que nos revela a vastidão do universo, a complexidade da natureza, sensores para poder detectar terremotos e tempestades, mas mesmo assim, essa compreensão completa do universo permanece muito além da nossa capacidade humana, continua ainda dentro da sabedoria e do controle e da soberania de Deus. Desta forma, Jó, quando no versículo de 11 a 20, nós vemos que ninguém pode explicar a Deus, Jó reconhece que Deus é aquele que passa e não vemos, não percebemos e ninguém pode pará-lo. Ele age de maneira
maravilhosa. Como Jó, devemos nos sentir algumas vezes impotentes diante da grandeza de Deus e não impotente diante das dificuldades, das doenças e das circunstâncias. Isso serve para reforçar a nossa fé, nos dar força para continuar. Jó reconhece que Deus age de maneira poderosa e milagrosa em nossas vidas. Fazendo uma comparação com os dias atuais, assim como Jó, muitas pessoas ainda enfrentam perguntas sem respostas sobre a existência de Deus. Um sofrimento, a dúvida sobre um chamado ou sobre um propósito a se cumprir. Toda essa complexidade dessas perguntas e respostas também estão dentro dessa complexidade do universo que Deus criou. E muitas questões vão continuar a nos intrigar, mas a resposta que nós devemos ter dentro do nosso coração é que Deus nos amou e Jesus se entregou por cada um de nós. Porque buscar um significado para a nossa vida, como Jó expressou, uma sensação de que dias passam rapidamente e que a vida vai passando e parece não ter muito sentido, vemos ainda hoje pessoas buscando significados e propósito em meio à correria da vida moderna. Uma busca por um sentido que continua sendo para alguns relevante para prosseguir, mas somente em Deus nós vamos encontrar o nosso porquê, a nossa resposta, a nossa motivação e o nosso chamado. Quando chegamos em Deuteronômio capítulos 11 e 12, vamos ver em relação ao amar e obedecer a Deus. No verso 7 do capítulo 11, diz assim: vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Grandes coisas o Senhor tem feito também nos dias de hoje. Naquela época, Moisés estava mostrando para o povo, chamando a atenção que o povo precisava continuar a amar e obedecer ao Senhor. Ele lembra das maravilhas que Deus realizou no Egito e também durante toda a travessia do deserto. Lembra da travessia do Mar Vermelho, toda a provisão e cuidado que Deus estava tendo para com o povo. Assim como Israel, nós somos chamados a amar e obedecer a Deus. Você consegue lembrar daquilo que Deus já fez e realizou na sua vida? Lembra das bênçãos e da fidelidade de Deus todos os dias na sua vida? O que o Senhor já realizou na sua vida? Isso não pode e não deve ser esquecido. Para aquele povo, Deus tinha uma promessa da terra abençoada, da terra prometida, uma terra fértil e abundante para Israel, chuvas no tempo certo, colheitas e prosperidade. Para hoje, Deus continua dando os recursos naturais, mas nós precisamos fazer a nossa parte, cuidar de tudo isso que Deus nos deu e colocar as nossas mãos à obra e a serviço do reino de Deus. Moisés também, a partir do verso 18, ele enfatiza a importância de ensinar os mandamentos aos filhos para que essa palavra, esse ensinamento, essas bênçãos não sejam esquecidas. Escrever os mandamentos nas portas e ensiná-los constantemente. A educação religiosa e a transmissão dos valores continuam sendo pontos essenciais de geração em geração. No verso 12, Moisés fala sobre adoração e sobre santidade. A adoração a Deus ainda precisa ser o ponto central de nossas vidas, mas não restrita a um local físico. O estar reunido como igreja, nos cultos de celebração e nos life groups, nas casas, gera a comunhão, a koinonia, que é essencial para o crescimento e fortalecimento da igreja. E quando chegamos ao verso 29, ele destaca a atenção que devemos ter em relação à idolatria. Adverte contra a idolatria e a imitação de práticas pagãs, práticas do mundo, onde naquela época alguns chegavam a queimar os próprios filhos e filhas em sacrifício aos deuses pagãos. Nós já sabemos e temos a revelação que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que pudéssemos ter o perdão dos pecados e a salvação. A tentação da idolatria ainda existe, seja em formas religiosas ou materiais, mas precisamos continuar vigiando para não colocar nada nem ninguém no lugar de Deus. Vamos finalizando a reflexão de hoje, mas lembre-se de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares e também comentar sobre tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração nessas reflexões. Até a próxima reflexão e fiquem com Deus.